sou engenheiro agrônomo formado aqui em Pelotas em 1995, provavelmente a maior parte de vocês não tinha nascido ainda, já tem alguma estrada. Eu mestrado em sementes, tecnologia de sementes, doutorado em melhoramento de plantas. E estou na Embrapa desde abril de 2004. Terminamos as apresentações, gente. Fique à vontade, então. Tá, professor, assim, a gente montou algumas perguntas aqui bem abertas aí para o senhor responder com a gente. Diante do cenário atual, quais os pontos mais relevantes o senhor considera para quem é produtor de arroz e o que mais impacta a produção? E o que vem sendo realizado para minimizar esses impactos? Cara, lá são questões bem amplas e bastante complexas. Eu diria assim, hoje, e algo que é recorrente na ouricultura, a questão preço do produto é muito impactante. A cultura de arroz no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ela é uma cultura que tem um custo elevado. Tem custo de máquinas, tem custo de arrendamento de terra e água, e isso tem um custo impactante. Os dados estimados hoje pelo Instituto Rio-Grandense do Arroz, que é uma referência desses levantamentos, dependendo das situações, mas na média tu está falando aí de 14 a 16 mil reais por hectare. Nós estamos falando aí de uma produtividade na faixa média dos últimos anos, a média dos últimos anos, apesar da última safra ter sido acima disso, nós estamos falando aí da faixa de 8 mil quilos. Então, 8 mil quilos são 160 sacas. O arroz tem uma particularidade, para efeito de se considerar saca de 50 quilos, diferente da soja, do trigo, do milho, são sacas de 60. Então, nós estamos falando uma saca, e nós estamos falando um valor hoje na faixa de R$60, 60 quilos de arroz. Então, é uma conta que ela não fecha. Estamos falando de 160 sacas de média para R$60 o saco, nós não chegamos nem próximo dos custos. Então, esse ano, os custos são impactantes. Em termos produtivos, eu diria que em qualquer dos estados, as questões técnicas, elas não é que estejam equacionadas, mas estão bem equilibradas. Ou seja, nós temos muita tecnologia e bastante informação da área dos sistemas de produção, propriamente ditos, ou seja, preparo de área, preparo antecipado, cuidados que têm que ser feitos no preparo de solo. As melhores épocas estão muito bem marcadas. Se nós quisermos boas produtividades, nós precisamos fazer que a nossa cultura esteja em floração no mês de janeiro. Tá? O ideal é isto. E isso nos dá uma janela de semeadura de final de setembro, janela ideal, até final de outubro, vamos dizer. E qual é a diferença aqui, então? Nós vamos ter, então, em função da época de semeadura, nós vamos ter que usar cultivares de ciclo diferenciado. Se eu estou usando uma cultivar de ciclo mais longo, eu posso fazer uma semeadura de final de setembro. Se eu estou só tenho a opção de fazer uma semeadura mais de final de outubro, por exemplo, nós vamos precisar ir para uma cultivar de ciclo precoce. Uma característica do arroz importante é essa resposta muito forte ao fotoperíodo, à luminosidade. Então, essa é uma questão que isso está bem marcado. Outra questão importante nós não temos, a nível de Rio Grande do Sul, espalhado no Rio Grande do Sul inteiro, problemas fitossanitários, marcadamente doença. A principal doença do arroz é a chamada de brusone, o nome científico Pyrgularia grisia, mas ela é uma doença que precisa, para se resolver esse fungo, temperaturas altas e umidade elevada, especialmente horas de molhamento de folha. Tá? Então, a nível de Rio Grande do Sul, ela é bem importante no litoral norte, no entorno de Torres, na macro-região, e em Santa Catarina, ela é mais importante, uma das mais importantes. Ela vai se tornando mais importante conforme nós vamos subindo no estado de Santa Catarina. Santa Catarina tem a produção de arroz concentrada no litoral. Então, no sul, ela é menos importante. E conforme ela vai subindo até a região de Joinville, lá naquela região é mais importante. Por quê? Porque forma um microclima entre o litoral e a serra, que tem horas de molhamento maior e é mais quente. Então, favorece bastante a brusone. Se nós formos pensar em arroz irrigado no Brasil Central, marcadamente Tocantins, norte de Goiás, algumas micro-regiões ali, o brusone lá é muito importante. Então, assim, voltando para Rio Grande do Sul, a questão, então, as condições técnicas de manejo estão bem dadas, assim, está bem claro. Algum problema que tem, nós temos fungicidas bastante eficientes, além de termos cultivares resistentes a essa doença. E as outras doenças são menos importantes. São as manchas de folha, manchas foliares, que tu consegue, com uma aplicação de fungicida, controlar com bastante eficiência. A época de colheita também marcada, a colheita de arroz, o ideal é
quando a média da lavoura está na faixa de 20% a 22% de umidade. Então, tu colhe e já vai direto para a secagem. E, a partir daí, a armazenagem, esse roteiro técnico está bem mapeado. Volto a reforçar a questão que hoje o principal limitante é preço. Então, essa é a questão principal dos derivados. Vamos lá. Acho que isso engloba a primeira parte da tua pergunta. A segunda são questões sobre o que está sendo feito para isso, né? Isso. Tá. Aqui tem uma questão que é muito menos técnica e muito mais fora da porteira, como se comunica, a gente fala, que é a questão comercial propriamente dito. Então, tu tem opções de pressão por aumentar estoques reguladores do governo federal, que são operacionalizados via Conab. Tu tem um trabalho sendo feito de abrir mercado externo para o arroz brasileiro, marcadamente Rio Grande do Sul. Por que marcadamente Rio Grande do Sul? Se nós pegarmos Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nós temos mais de 80% do arroz produzido no Brasil. Então, o impacto é muito mais forte aqui nos estados do Sul, né? Então, uma questão importante para o desenvolvimento de mercado externo o Brasil é o maior produtor de arroz fora da Ásia, tá? Mas a nossa produção ela é pouco significativa no cenário mundial. Por outro lado, o arroz que nós produzimos, que é do nosso gosto, não é um tipo de arroz comercializado, consumido principalmente na Ásia. E eu estou falando do Sudeste Asiático, China, Japão, Coreia, Tailândia, Vietnã. Qual é o arroz que eles consomem lá? É um arroz de grãos mais curtos, com uma tendência, quando cozido, ao empapamento. Você já deve ter visto na televisão, na internet, provavelmente dito, que eles consomem o arroz de várias formas, mas principalmente usando os palitinhos. Eu não sei o nome técnico específico daquele instrumento de consumo. Para consumir aquele tipo de arroz, tu precisa que ele esteja em pequenas porções. Então, o nosso arroz, quando cozido, ele fica solto, que é o consumo preferencial do brasileiro por esse tipo de arroz. Então, o mercado que nós abrimos para exportação é América Latina, vamos dizer assim, todos os países da América Latina, à exceção de Uruguai, Argentina e Paraguai, que são produtores e pequenos consumidores, mas a gente exporta para Chile, Peru, Colômbia, Venezuela, México, e nosso arroz entra fortemente nessas regiões por qualidade. E em qualidade nós estamos falando de grãos bem vítricos, grãos sem manchas brancas, e que, uma vez cozido, fique solto. Esse é o parâmetro de qualidade desse tipo de arroz. E nós temos um mercado importante de exportação, que é para os países africanos. Aqui uma questão, uma boa parte do que é exportado para a África não é de grãos inteiros, é de grãos, vamos chamar assim, talvez meio a meio de grãos inteiros e meio a meio de grãos quebrados, que é um subproduto do nosso beneficiamento, mas que tem esse mercado na África. Creio que seja aí por questões de consumo um pouco, talvez de vender de um produto mais barato, sabe? Imagino que seja por aí. Eu não tenho informação precisa de por que tem um mercado do chamado grão, popularmente conhecido como quirela, no mundo do arroz aqui, desse grão quebrado. Em nome dos colegas, em nome da turma também que vai assistir esse vídeo, gostaria de agradecer o teu tempo, a tua disponibilidade, para trazer essas informações tão importantes que é uma cultura, o arroz, né? Que não é uma cultura aqui que a gente conhece muito bem, mas que bom que nós temos pessoas como você que se está disposto a disponibilizar o conhecimento aí, o que tu conhece para nós também, tá? Então, gostaria de agradecer muito essa disponibilidade tua. Não, pessoal, estamos à disposição. Se vocês tiverem mais alguma demanda, alguma coisa para outro momento também, combinando, a gente está disponível para atender vocês. Certo, okay. Então, professor. Muito obrigado. Valeu. E um abraço. Pessoal, até mais. Para vocês. Tchau. Tchau, tchau.